Olá, bom dia, bem-vindas, bem-vindos a esse que é o último episódio na nossa série especial aqui do LinkedIn Law pelo Dia do Advogado, o mês do advogado, da advogada, é comemorado na última semana, dia 11. Então, fizemos aí 3 episódios especiais das nossas conversas aqui sobre... Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Melhorou. Sobre LinkedIn para a advocacia, nosso papo matinal aqui de toda quinta-feira, 9 da manhã. Então, vamos começar hoje, já agradecendo a presença de quem está aqui, de quem já chegou, e lembrando que vocês podem convidar aí as suas conexões aqui no LinkedIn, se você estiver assistindo a gente pelo LinkedIn. Então, estiver assistindo pelo celular, do lado da caixinha de comentários tem uma setinha para a direita, você clica ali para compartilhar essa transmissão com outras pessoas. Se estiver assistindo pelo computador, tem um botãozinho azul, convidar, você pode convidar as suas conexões aqui no LinkedIn. E se você estiver no YouTube, já deixa um like e compartilha aí a nossa transmissão desse último episódio, que a gente, então, falou... no primeiro episódio, a gente aproveitou que agosto de 2022 também marca o primeiro ano do novo provimento das regras de publicidade da advocacia, para falar sobre as regras aplicadas ao LinkedIn. Falamos sobre isso 2 semanas atrás, o provimento 205/2021. Na semana passada, falamos sobre o uso de mensagens privadas aqui no LinkedIn, essa ferramenta que é super potente para manter contato direto aí com as suas conexões, mas que tem sido usada aí algumas vezes de maneira equivocada, e que dialoga muito com o assunto do primeiro episódio, porque realmente tenho visto alguns usos, como eu comentei na semana passada, que até esbarram em vedações do Código de Ética do provimento 205/2021. Então, se você não assistiu, aproveita, porque esses 2 primeiros episódios ainda estão gravados aqui no LinkedIn, aqui no YouTube. Esse de hoje também vai ficar, mas só até o dia 31 deste mês. São episódios especiais. E aí, no final do nosso papo de hoje, eu explico por que a gente vai deixar esse episódio gravado só até o dia 31 e para onde eles vão depois, certo? Então, vamos lá começar o nosso papo de hoje. Lembrando que o nosso chat está aberto aqui, se vocês quiserem fazer perguntas, deixar os comentários, deixar um bom dia aí, dizendo de onde vocês estão assistindo a nossa transmissão, porque hoje nós vamos falar, no episódio 13, uma nova forma de ampliar visibilidade de conteúdos do LinkedIn. Para quem já me acompanha há algum tempo, sabe que eu estou sempre aí atenta às novidades de funcionalidades, de atualizações do LinkedIn. E quem também já usa o LinkedIn com mais frequência, já deve ter notado aí uma funcionalidade que começou a aparecer mais recentemente. Enfim, vou seguir aqui na nossa conversa para deixar de mistério e dizer do que a gente vai falar hoje, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Lembrando, então, que esse é o último episódio da nossa série LinkedIn Law, ao vivo toda quinta-feira, 9 da manhã. Em breve voltarei com a nossa série especial. De vez em quando, sempre que tiver novidades e atualizações do LinkedIn, eu volto aqui para a gente fazer mais uma série dessas conversas, tá? Essa série de agosto de 2022 foi especial pelo Dia do Advogado, então fizemos 3 episódios, estão gravados aqui no LinkedIn e no YouTube aqui da Tá Ligado até o dia 31 deste mês de agosto. Para quem está chegando hoje, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Marielle Romero, sou sócia da Tá Ligado, uma agência digital especializada em marketing para escritórios de advocacia. Também tenho a honra e o prazer de ser secretária-geral da Comissão de Marketing Jurídico da ABA Nacional, professora da ESA aqui no Rio de Janeiro, integrante do grupo de especialistas de marketing jurídico que contribuiu com a elaboração do provimento 205/2021 e, atualmente, também assessoro sócios de escritórios de advocacia nos seus perfis aqui no LinkedIn. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre uma nova forma de ampliar visibilidade de conteúdo no LinkedIn. E aí, por que eu trouxe esse assunto, para a gente concluir a nossa série? Primeiro, porque eu vou trazer uma novidade, de atualização
relativamente recente aqui no LinkedIn, uma funcionalidade que já tem sido usada, inclusive, por escritórios de advocacia, advogados e advogadas. Vou trazer um exemplo hoje de uma pessoa que tem usado essa funcionalidade com frequência, mas porque ampliar visibilidade de conteúdo é uma das principais dúvidas, né, das principais dores, digamos assim, dos advogados, das advogadas que conversam comigo sobre seus perfis no LinkedIn, nos workshops, palestras, cursos, mentorias que eu ministro, né? Então, sempre as pessoas perguntam: como é que eu faço o meu conteúdo aparecer mais? Como é que eu produzo um conteúdo que ganhe visibilidade e chame a atenção das pessoas, né? Hoje a gente não vai falar da produção do conteúdo em si, mas vamos falar de uma ferramenta, uma funcionalidade do próprio LinkedIn que pode ajudar vocês nessa missão aí de dar mais visibilidade aos seus conteúdos, tá? E aí, do que a gente está falando, então, né? Acabando o mistério aqui, a gente está falando dos boletins informativos, para vocês enviarem, né? Ou, na verdade, o LinkedIn ajudar vocês a enviarem para as suas conexões do LinkedIn um boletim informativo, uma newsletter, enviar por e-mail os conteúdos que você, ou alguns conteúdos que você produz aqui no LinkedIn. Como eu falei, se você já usa o LinkedIn há mais tempo, com frequência, já talvez até assine alguma newsletter, algum boletim informativo. Se você já assina uma newsletter, um boletim, me conta aqui qual compartilha aqui com o pessoal para deixar essa dica, né? E até para vocês verem essa funcionalidade na prática. Então, como é que isso aparece para vocês como usuários, né? Lá na sua área de convites do LinkedIn, na sua área de notificações do LinkedIn, tem agora, mais recentemente, o LinkedIn atualizou a área de notificações e ela fica dividida em duas partes, né? Tem as gerais, as atividades gerais, e tem uma abinha, um botãozinho de convites, né? Ali ficam convites de conexões de pessoas que querem entrar na sua rede de contatos do LinkedIn, ficam convites para você participar de eventos, convites para você curtir páginas, seguir páginas no LinkedIn e convites para assinar newsletters, boletins informativos. Tá? Se você já está vendo, já está recebendo esses convites, é disso aqui que a gente vai falar hoje, né? Vocês vão entender como é que esse convite pode chegar para as suas conexões, como é que você também pode se aproveitar dessa funcionalidade para ampliar a visibilidade do seu conteúdo aqui no LinkedIn, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai ver sobre isso... A primeira coisa que a gente vai ver sobre isso é que esse boletim informativo, ele pode ser usado por páginas ou pessoas, né? A gente já falou na temporada anterior da nossa série aqui, LinkedIn Law, a gente fez um episódio que tem a diferença entre perfil pessoal e página corporativa, né? Existe essa opção, né, da página corporativa, que são as páginas, se você tem, por exemplo, a página do seu escritório, tem lá a página do seu escritório e o seu perfil pessoal. Cada um funciona de uma maneira, tem funcionalidades específicas para cada um, e algumas coisas você pode compartilhar tanto na página quanto no perfil, né? Tem funcionalidades do LinkedIn que são similares ou muito parecidas. Essa é uma delas, tá? Então, o LinkedIn tem liberado aos poucos essa ferramenta, essa funcionalidade para as páginas corporativas com mais prioridade, né? Então, provavelmente, se a sua página, a página do seu escritório é uma página ativa, publica conteúdo com frequência, potencialmente ela já está apta a usar esse recurso da newsletter, tá? De enviar conteúdos que são publicados na página do LinkedIn diretamente por e-mail para as pessoas que seguem a página e que optarem por seguir também a newsletter que você criar aqui no LinkedIn. A gente vai entender melhor isso tudo hoje, como funciona, tá, gente? Hoje a gente vai entrar na ferramenta, ver direitinho o passo a passo de como faz isso, tá? A mesma coisa para pessoas, tá?
Para pessoas, essa liberação tem sido um pouquinho mais lenta, porque tem alguns critérios, né? O que você precisa ter no seu perfil ou na sua página para poder estar apto, né, para o LinkedIn entender você como um candidato ou uma candidata a utilizar a ferramenta de newsletter. A primeira coisa é que você precisa ter pelo menos 150 conexões ou seguidores. Então, no seu perfil, você tem que ter pelo menos 150 pessoas adicionadas ali. E nas páginas, a página tem que ter pelo menos 150 seguidores. Se você é um usuário minimamente ativo no LinkedIn, se a página do seu escritório também tem alguma atividade, esse não é um número assim tão desafiador de conseguir, tá? Então, esse primeiro critério aí, check, é mais tranquilo de a gente chegar lá. Agora, o segundo tópico é que o perfil ou a página tenham publicações recentes de conteúdo original. Então, pessoal, se vocês acompanharam aqui a série anterior de episódios da nossa série LinkedIn Law, vocês viram que o compartilhamento de conteúdo, né? Eu entro no LinkedIn todo dia, estou sempre vejo um post da página do meu escritório, compartilho com a minha rede. Vejo a publicação de alguém que eu achei interessante, compartilho com a minha rede. Isso não conta como conteúdo original, tá? Conteúdo original é aquele que você pega e publica ali na sua página. Qualquer tipo de conteúdo, pode ser um post de texto simples, sem imagem, sem vídeo, sem link, ou pode ser um post de imagem, um post de vídeo. A gente também teve um episódio do LinkedIn Law em que a gente falou dos diversos formatos de conteúdos aqui do LinkedIn, tá? E para efeitos de estar apta a usar essa ferramenta da newsletter, você pode ter publicado qualquer tipo de conteúdo, desde que sejam recentes. O LinkedIn não deixa evidente quantas publicações recentes você precisa ter, qual é o corte de tempo que ele faz na hora de classificar se um perfil ou uma página está apto ou apta a usar a ferramenta de newsletter. Ou seja, importante que a gente mantenha alguma frequência de publicação para que, se essa funcionalidade da newsletter, do boletim informativo ainda não estiver disponível para você ou para sua página, você muito brevemente consiga acessar aí essa funcionalidade, tá? Então, produção de conteúdo original é o segundo critério para o LinkedIn poder te habilitar para usar essa ferramenta que a gente vai ver hoje, que é muito interessante, pessoal, muito bacana para vocês manterem relacionamento constante, próximo, com conteúdo relevante, tá? Então, vale a pena ficar de olho e acompanhar aqui até o fim. O terceiro critério é um critério para perfis. O modo de criação tem que estar ativado. O que é isso, Marielle? Modo de criação ativado? Está falando outra língua comigo que eu não domino. Então, vamos lá. Antes de criar a ferramenta de newsletter, o LinkedIn criou um recurso chamado modo de criação para os perfis que podem ou que querem compartilhar conteúdo com alguma frequência, tá? Então, é um modo que você ativa no seu perfil, meio que para dizer ao LinkedIn que você é um criador de conteúdo, uma criadora de conteúdo, tá? A gente vai ver aqui hoje, na live, o passo a passo de como você faz para ativar o modo de criação, tá? Então, não é complicado, tá? É só uma chavinha que a gente muda ali no perfil. Tem algumas coisas que se transformam, a gente vai falar sobre ele um pouquinho mais adiante, mas é importante que para a newsletter estar liberada para você usar no seu perfil, você precisa ativar o modo de criação. É super simples, não muda significativamente nada da maneira como você usa o LinkedIn, tá? E o último ponto, pessoal, é o seu histórico se o seu histórico de uso e de publicações está em acordo com a política de uso e de segurança do LinkedIn, que é baseada em 3 pilares: segurança, confiança e profissionalismo. Ou seja, se aquilo que você compartilha, o modo como você usa o LinkedIn, não coloca em risco a segurança de outros usuários, seja segurança de dados, segurança de informações,
Confiança tem a ver com autenticidade, se a imagem que você passa, as informações que você compartilha ali são informações autênticas, e o profissionalismo se você usa a rede de uma maneira profissional, enfim, focada aí nas suas conexões e nas oportunidades profissionais que o LinkedIn oferece, tá? Tem um link para essa política de segurança, se vocês quiserem ler, eu estou até com ele aberto aqui, pode pedir, eu deixo aqui no chat para vocês, tá? Mas, no geral, pessoal, assim, eu vejo muito pouca gente, tá? Eu acompanho muitos, eu tenho, sei lá, mais de 850 pessoas da minha rede são do mercado jurídico, advogados, advogadas, enfim, atuam na área da advocacia, e, honestamente, eu não me lembro, assim, de imediato de ter visto alguém usando o LinkedIn de maneira que possa infringir esses 3 pilares da política do LinkedIn, tá? Eu acho que é uma forma, assim, mais do LinkedIn sinalizar de que a gente precisa usar essa rede com responsabilidade, assim como qualquer outra rede, mas, em especial, uma rede em que a gente está atuando de forma profissional e com conexões profissionais. Então, seguindo aqui, esses são os critérios que a gente precisa cumprir para estar apto ou apta a usar a ferramenta de newsletter do LinkedIn, seja no nosso perfil ou na nossa página corporativa, né, na página do escritório. E aí, como é que funciona isso, tá? O boletim informativo como eu falei, uma newsletter que você cria a partir de conteúdos publicados no seu perfil ou na sua página. Mas qualquer conteúdo que vai nessa newsletter, qualquer post que eu botar no meu perfil ou na minha página, vão ser publicados, vão ser enviados por meio desse boletim informativo, dessa newsletter? Não é assim. O boletim informativo ou newsletter do LinkedIn, ele envia periodicamente para as pessoas que assinam, ou seja, que optam por receber a sua newsletter, os artigos que você publica no LinkedIn, tá? Então, dentro do LinkedIn, isso a gente também viu no episódio em que a gente falou dos formatos de conteúdo possíveis de serem usados no LinkedIn, a gente viu que tanto as páginas quanto os perfis, né, tanto as pessoas quanto as empresas, os escritórios, podem publicar artigos no LinkedIn, né? Existe uma área que fica como se fosse um blog pessoal, no caso de perfil, né? Ou como se fosse um blog corporativo no caso de empresas. Então, você realmente ali tem a opção de publicar textos mais extensos, incluir links, incluir apresentação no meio do corpo do texto, incluir um vídeo, enfim, é realmente uma área para você explorar um pouco mais o seu conteúdo para além das postagens do dia a dia. E como o que o LinkedIn quer é entregar conteúdo relevante, entregar conteúdo que faça sentido profissionalmente para as pessoas que usam essa rede, então, o que essa newsletter, o boletim informativo do LinkedIn, entrega para as pessoas periodicamente são os artigos que ou aquela pessoa que é autora da newsletter, ou aquela empresa, aquele escritório, aquela página que é autora da newsletter, publica no LinkedIn, tá? Então, é claro que, além daqueles critérios que a gente viu anteriormente, existe um critério, digamos, operacional, que é você ter artigos publicados, ou publicar artigos com alguma frequência. Poxa, Marielle, mas que tipo de artigo é esse, né? Então, vou ter que ficar escrevendo um artigo acadêmico, um artigo profundo, cada vez que eu quiser enviar newsletter? Não, a gente está falando aqui de uma área, como eu gosto muito de trazer essa semelhança com o blog, porque são artigos com essa característica de artigos da internet, né? Uma lauda, 2 laudas no máximo, né? Para a gente poder usar essa ferramenta dos artigos e aprofundar um pouco mais as reflexões, as análises que a gente quiser fazer sobre os temas que a gente quiser tratar nesse conteúdo, tá? Então, ter uma frequência de publicação de artigos é um critério aí obrigatório, porque o que a newsletter entrega são os artigos que a gente publica na nossa página, tá? E aí, quando a gente cria a newsletter, a gente vai ver daqui a pouquinho como é que é o passo a passo para criar essa newsletter.
quando a gente cria essa newsletter, todas as nossas conexões, se a gente estiver criando a newsletter pelo nosso perfil, ou todos os seguidores da página, se a gente estiver criando pela página do escritório, eles são convidados a assinar a nossa newsletter, tá? E aí, no final da live hoje, a gente vai ter um roteirinho ali de melhores práticas de como é que você faz para que as pessoas se estimulem, né, a assinar e receber a sua newsletter. Tem boas práticas já, porque, como eu falei, é uma ferramenta que já está sendo utilizada, então já tem aí algumas boas práticas que as pessoas vêm utilizando e que o próprio LinkedIn recomenda, tá? Mas, assim, de forma mais simplificada, como é que funciona? Você cria uma newsletter no seu perfil, na sua página, a gente vai ver daqui a pouco passo a passo para fazer isso. Você publica artigos periodicamente no seu perfil ou na sua página. A periodicidade de artigos vai depender de uma série de questões, né? Vai depender da sua disponibilidade, vai depender da aderência do seu público a essa frequência de conteúdo, mas, enfim, a newsletter pode ser enviada diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, ou seja, tem bastante opção para muitos tipos diferentes de estratégias de conteúdo. E, enfim, depois que você faz isso, as pessoas assinam a sua newsletter e recebem diretamente nos seus próprios e-mails. Isso, para mim, gente, é a maior vantagem da gente a gente pensar em incluir essa funcionalidade na estratégia de conteúdo, seja numa estratégia de marketing de conteúdo institucional do escritório, que use, inclusive, outros canais para além do LinkedIn, ou seja, numa estratégia de conteúdo de marketing pessoal, né? Cada vez mais eu percebo o LinkedIn como uma plataforma muito completa para quem quer criar autoridade, ganhar visibilidade na advocacia, sem necessariamente ter que usar um monte de ferramentas, né? Tem que ter uma área de notícias no site, tem que ter uma ferramenta de envio de e-mail e tal. Tudo isso é muito relevante quando a gente está pensando numa estratégia mais robusta, mas para a pessoa que está atuando com marca pessoal, precisa de agilidade, né? Precisa concentrar a sua energia, seus esforços numa única plataforma. Cada vez mais o LinkedIn me parece uma plataforma muito completa, né? Que traz recursos que atendem ao formato, né, de estratégia e técnicas que a gente usa de maneira naturalmente mais robusta, mais completa, quando a gente aqui na Tá Ligado desenvolve estratégias de marketing digital para escritórios. Mas para você fazer aí você mesmo, você mesma, você consegue fazer muita coisa. Hoje em dia, quase tudo você consegue fazer no LinkedIn, no seu perfil do LinkedIn, tá? E isso era uma coisa que sempre me chamava atenção, porque o e-mail, ele tem uma relevância, vocês com certeza, né, sabem disso melhor do que eu, mas a relevância que o e-mail ainda tem como canal de comunicação, canal de relacionamento, canal de informação para os clientes de mercado jurídico, né? Sempre que a gente faz pesquisa com os clientes dos nossos clientes, a gente percebe o quanto esse canal do e-mail é relevante como canal de relacionamento, de informação. E aí, quando eu falava sobre produção de conteúdo do LinkedIn, ficava realmente faltando, né, para uma estratégia mais completa, essa ponte com o e-mail, né? Como é que você faz esse conteúdo que está sendo produzido no LinkedIn com tanto cuidado, pensado com toda a estratégia, todas as técnicas que a gente já viu aqui nos episódios anteriores do LinkedIn Law? Como é que você faz isso, extrapolar o LinkedIn e chegar nesse canal, que é um canal muito relevante para o cliente da advocacia, né? E agora temos aí esse recurso disponível, né, para a maior parte dos usuários. Se ainda não está disponível para você, vai ficar em breve, por isso que eu já quis trazer essa informação aqui, tá? Porque você consegue entregar o conteúdo que você produz no LinkedIn diretamente no e-mail dos seus contatos, das suas conexões no LinkedIn. E uma outra coisa interessante é que muitas vezes, gente, quantos de vocês aí têm contatos, conexões com pessoas no LinkedIn que
são estratégicas para a sua rede de contatos, que podem representar oportunidades aí para a sua advocacia, oportunidades até de negócio para o seu escritório, e aí são pessoas que você só tem contato ali no LinkedIn, você não tem o e-mail da pessoa para enviar um conteúdo, enviar um material que você produza, né? O LinkedIn cumpre esse papel com essa ferramenta da newsletter, faz isso por você, né? Então, por mais que, eventualmente, enfim, dependendo da configuração que a pessoa faça da sua conexão, você talvez não vá conseguir ter acesso ao endereço de e-mail dela, mas é uma forma de você chegar através do seu conteúdo por meio dessa funcionalidade da newsletter do LinkedIn, tá? Bom, então, vamos lá ao passo a passo de como é que a gente faz para criar essa newsletter do LinkedIn. Então, tá dando para ver aí, pessoal? Eu vou me tirar aqui da tela para poder vocês ficarem com a visualização mais ampliada aqui de como faz para criar, tá? Então, ó, eu fiz aqui o passo a passo para criar a newsletter a partir do seu perfil, tá? Então, lembram que eu falei? Esse vídeo vai ficar rodando aí, vocês vão acompanhando comigo enquanto eu estou explicando. Lembram que eu falei que para criar newsletter no LinkedIn, você precisa ter o modo de criação ativado no seu perfil? Pois é. Então, aqui, a primeira coisa que eu estou mostrando nesse vídeo é como é que você faz para ativar o modo de criação. E aí, de novo, o que é esse modo de criação? É uma, digamos, configuração no seu perfil que vai fazer com que o seu conteúdo ganhe ali um pouquinho mais de visibilidade e engajamento, em especial, aí, ó, nessa parte do vídeo tem ali, ó, você vai lá, clica em modo de criação, vai ter modo de criação desativado. Clicando ali, vai abrir essa janelinha, né? Ele vai te explicar um pouco melhor o que é o modo de criação. Nessa área, você vai escolher os tópicos sobre os quais você vai falar no seu perfil. Eu pulei essa parte porque a nossa intenção aqui é falar da newsletter, mas ali você escolhe quais são os tópicos, avança, e aí você pode compartilhar com as pessoas que você está criando conteúdo. Enfim, eu preferi descartar essa parte, tá? Mas esse é um critério. Então, com o modo de criação ativado, você volta lá e clica em escrever artigo, como se você fosse escrever um artigo. Se você é administrador de alguma página, além do seu perfil, vai aparecer as páginas, eu cliquei ali no meu perfil e abriu essa área de escrever o artigo, que é justamente nessa área aí que você vai escrever os artigos que vão ser enviados pela newsletter. Mas ali, vocês viram, tem o botãozinho criar newsletter. E ali você cria newsletter, faz toda a configuração, dá um nome para o seu boletim informativo, escolhe qual é a periodicidade com qual você quer enviar esse boletim informativo. Naturalmente, o ideal é que essa periodicidade seja aderente à periodicidade que você vai produzir artigos, né? Então, se você vai produzir artigos, 2 artigos por mês, você pode fazer uma newsletter quinzenal ou você pode fazer uma newsletter mensal que junte os 2 artigos, né? Ou a cada artigo que você escreve, você envia uma newsletter. Enfim, se você tem... Minha recomendação aqui é que se você, quanto maior a periodicidade, né? Quanto maior o volume de artigos que você escreve, mais espaçada eu faria a newsletter. O que eu estou querendo dizer? Se eu escrevo um artigo diário, eu não faria uma newsletter diária, porque pode cansar um pouco as pessoas ficarem recebendo artigos todos os dias, né? Eu faria uma newsletter talvez semanal, para que uma vez por semana as pessoas recebam um compilado dos artigos que eu escrevi diariamente ao longo daquela última semana. Ou, se eu fizer artigos semanais, talvez fizesse uma newsletter quinzenal, para de 15 em 15 dias a pessoa receber 2 artigos, 3 artigos, né? Enfim, isso é uma sugestão, recomendação minha, mas naturalmente vai depender muito da sua estratégia e mais ainda do perfil do seu público, né? Das pessoas com quem você se conecta, da forma e da preferência que essas pessoas têm
para consumir conteúdo, tá? Mas é assim que a gente cria newsletter no perfil. Na página, pessoal, é muito parecido, né? A gente só não tem a etapa de ativar o modo criação. Na página, basta você ir lá em escrever artigo, vai aparecer a página de artigo, você pode ali criar a newsletter da página do seu escritório, por exemplo, tá? Bom, agora eu quero mostrar para vocês. Aí, ok, criou a newsletter. Como é que isso chega para os seus contatos, tá? Aqui é um exemplo de uma newsletter que eu recebi ontem, por acaso, né? Esse é um advogado até muito de grande referência aí no mercado do direito do trabalho, né? Tem essa newsletter que ele chamou de Trabalhista News e agora, se eu não me engano, a newsletter dele é semanal, mas eu trouxe aí o print da newsletter que chegou ontem para mim, para vocês verem como é que isso chega no e-mail das pessoas, né? Como é que a sua newsletter vai chegar no e-mail das suas conexões. Então, tem ali as chamadas, né? Ele publica bastante no LinkedIn, então tem ali as chamadas, tem imagem, né? Vai realmente um boletim informativo. Ah, Mariellen, e se eu só publicar um artigo e cada newsletter que enviar só tiver um artigo? Vai ter o cabeçalho da sua newsletter, o título do seu artigo e a chamada para aquele único artigo. Nesse caso aí, a gente está vendo chamada para mais de um conteúdo. Ó, tem ali cada azulzinho desse aí, é um link que a gente vê, tá? Muito interessante, então, a gente poder enviar esse tipo de conteúdo diretamente para o e-mail das pessoas com quem a gente está conectado no LinkedIn e não só. Por quê? As pessoas podem, vocês inclusive, podem descobrir newsletters no LinkedIn, né? Se for lá na busca do LinkedIn e colocar um tema que seja um tema do seu interesse, por exemplo, marketing jurídico ou LGPD, você, por meio da busca do LinkedIn, você pode encontrar páginas de newsletters, né? Ou newsletters que as pessoas já estejam fazendo. Então, também é mais uma maneira das pessoas descobrirem o seu perfil, a sua página, por meio de interesses em comum, que é a base das relações do LinkedIn, né? Venho falando bastante isso aqui. O LinkedIn, a proposta do LinkedIn é conectar pessoas por meio de interesses profissionais comuns. Então, por isso, esse foco na produção de conteúdo. Porque de que maneira você expressa quais são os seus temas de interesse? Através do conteúdo que você publica e do conteúdo com o qual você interage. Ao contrário também, né? As pessoas são classificadas aí no algoritmo do LinkedIn de acordo com os interesses que elas apresentam por meio dos conteúdos que elas publicam e dos conteúdos com os quais elas interagem. Então, por isso até que para criar a newsletter você precisa estar com o modo de criação ativado, porque o modo de criação é mais uma forma de o LinkedIn classificar as pessoas, os perfis como produtores de conteúdo e organizá-los dentro desses grupos de interesse, certo? Então, vocês podem ativar a newsletter, criar a newsletter, passar a publicar artigos para ter conteúdo para enviar nessas newsletters e, assim, estabelecer um relacionamento mais próximo, não só com as suas conexões, mas também com pessoas que podem descobrir o seu perfil, a sua página, por meio desse novo recurso, tá? E aí, pessoal, já antecipei aqui um pouquinho que, assim, eu mostrei aqui a parte, digamos, operacional da newsletter, né? Como é que funciona, o que é, como é que chega para as pessoas. Mas qual é o efeito que isso causa para sua imagem profissional, né? Lembrando que quando a gente está falando de LinkedIn, a gente está necessariamente falando de construção de imagem pessoal, de imagem profissional, do personal branding, né? Que o mercado do marketing gosta de chamar, né? A marca pessoal. A gente também teve um episódio aqui do LinkedIn Law que falou um pouco sobre isso, né? Essa construção aí da marca pessoal. Então, quais são os efeitos, digamos, colaterais, né? Positivos que essa ferramenta da newsletter traz para a sua marca pessoal, se você estiver fazendo isso através do seu perfil pessoal ou efeitos colaterais que traz para a marca do seu escritório, se você estiver ativando a newsletter na página do escritório, tá?
Vamos lá, vamos lá. Passou direto. O primeiro deles, gente, é liderança de pensamento. Cada vez mais vocês que têm interesse em marketing jurídico, em marketing pessoal, tá? E principalmente quem é gestor no escritório, né? Quem é executivo, quem tem cargo de liderança, enfim, os sócios que comandam, digamos assim, o escritório, né? Cada vez mais vocês vão ouvir falar sobre esse termo liderança de pensamento. Porque isso, pessoal, os últimos 2, 3 anos, todos os estudos que se faz com marketing de empresas que prestam serviço para outras empresas, que é o caso de escritórios de advocacia, né? Boa parte dos escritórios de advocacia, se não presta serviço para outras empresas, gostaria de fazer isso, né? Mas, enfim, que é o mercado B2B, que a gente chama, né? Business to business, negócio fazendo negócios com outros negócios, tá? Então, nesse mercado B2B, cada vez mais a liderança de pensamento tem sido determinante para que uma empresa contrate, por exemplo, um fornecedor de qualquer tipo de serviço, tá? Eu já mostrei aqui em outros episódios também aqui do LinkedIn Law o quanto que os executivos buscam por informação sobre os seus potenciais prestadores de serviço na internet antes de contratar um prestador de serviço para a sua empresa, para o seu negócio. E nesse movimento de buscar informação, o que eles estão querendo saber? Se as pessoas, e aí é a importância da atuação da marca pessoal combinada com o marketing institucional, também já falamos sobre isso aqui no LinkedIn Law, mas o que eles estão buscando saber é se as pessoas, aquela pessoa que vai atender, que vai prestar serviço para aquela empresa, para aquele executivo, se aquela pessoa tem conhecimento do negócio e do mercado no qual aquele executivo está inserido e se ele tem entendimento das necessidades daquele executivo e daquela empresa. Vocês perceberam que eu não falei aqui sobre serviços e soluções? As pessoas não estão procurando de saída informação sobre o que você faz, quais são os serviços que você presta. Ela, antes disso, quer saber se você entende do negócio, do mercado e dos desafios e das necessidades que aquela empresa tem. E isso, pessoal, assim, liderança de pensamento é a tradução de quem se destaca na hora de fazer essa apresentação aos executivos na internet. Como é que a gente cria liderança de pensamento? Produzindo conteúdo relevante, direcionado ao que o seu potencial cliente está buscando na internet. No caso de executivos de empresas, estão buscando pessoas que entendam do negócio, do mercado onde ele e a empresa estão inseridos e das necessidades que ele, como executivo, e a empresa tem diante daquele mercado, tá? Então, a newsletter, por ser um compilado ou um canal que entrega artigos que você escreve sobre temas relevantes para o seu potencial cliente, entrega isso diretamente no e-mail dessas pessoas, ela é mais um mecanismo aí para ajudar a construir essa imagem de autoridade e de liderança de pensamento na área que você atua, tá? Então, isso, para mim, realmente, assim, um grande efeito colateral positivo. A outra coisa é você fazer isso de forma direta e frequente. Como eu falei, às vezes você tem conexão com várias pessoas, centenas, às vezes, de pessoas no LinkedIn que você não tem a possibilidade, a oportunidade de enviar um e-mail para aquela pessoa com algum conteúdo que você produziu, um evento que você vai participar, enfim, né, alguma informação que você gostaria que chegasse até aquela pessoa, o que você faz? Você publica no seu feed, ali no seu perfil do LinkedIn. Só que dentro desse ambiente, do próprio ambiente da rede, vamos lembrar que o LinkedIn é uma rede social, né? Então, dentro desse ambiente da rede social, a gente tem muito menos atenção direcionada do que quando a pessoa está olhando para a caixa de e-mail dela, né? Então, você consegue enviar isso
diretamente para essas pessoas e de forma frequente. Aí a frequência, como eu falei, diária, semanal, quinzenal ou mensal, dependendo da sua estratégia, certo? Uma outra coisa é que, assim, você, como eu falei, você não necessariamente vai conseguir ter acesso ao endereço de e-mail da pessoa, mas você consegue saber das suas conexões ou das pessoas que descobriram a sua newsletter dentro do LinkedIn, quem são as pessoas que assinam a sua newsletter, que estão recebendo a sua newsletter, né? E ali você consegue fazer ali um garimpo, né, uma mineração para identificar os seus potenciais clientes estão assinando, recebendo a sua newsletter, né? Quem são as pessoas que dentro dos assinantes ali da sua newsletter são estratégicos, interessantes aí e que podem te trazer oportunidades de negócios. E a partir daí você pode ir para o quarto efeito colateral, que é usar esse interesse da pessoa no seu canal de informação, nesse boletim informativo, nessa newsletter, como argumento para uma potencial negociação, um argumento para aproximação, né? De que maneira? Aí você pode voltar e ver o episódio do LinkedIn Law da semana passada. Por exemplo, você pode fazer essa abordagem por meio da mensagem ali do LinkedIn, né? Do próprio LinkedIn, a mensagem interna. Você não tem, talvez, um endereço, contato de e-mail da pessoa, mas se ela é sua conexão no LinkedIn, você consegue mandar uma mensagem para ela e talvez dizer, olha, estou vendo que você assinou a minha newsletter e tal, queria saber o que você está achando, ou queria entender um pouco mais qual é o seu interesse nesse tema para que eu possa produzir melhores conteúdos, para que a gente possa dialogar, enfim, e iniciar ali uma conversa com alguém que possa ser estratégico ou uma oportunidade que possa gerar oportunidades para vocês. Isso num momento de usar essa identificação das pessoas como argumento para uma abordagem. Agora, uma outra maneira é você, na hora que for fazer uma apresentação de proposta, uma reunião de negócios aí pelo seu escritório, você pode também investigar lá se a pessoa com quem você vai conversar já é assinante da sua newsletter. Se ela for, potencialmente ela já tem um conhecimento, um interesse daquilo que você publica, do conteúdo que você produz, e você pode usar isso como argumento, né, como ponto de partida para essa conversa de negociação, né? Então, se você vai apresentar uma proposta de um serviço que tem a ver com o tema que você trata na sua newsletter, e a pessoa assina esse boletim, assina a sua newsletter, você já chega lá com essa informação e fala, já vi que você acessa, assina a minha newsletter. Então, isso aqui que a gente está tratando aqui na nossa proposta de serviço tem a ver com aquele tema que eu tratei, com aquela atualização de lei, com essa nova regulamentação, enfim, já pode usar isso como argumento para as suas negociações também, tá, gente? Então, a newsletter ela é muito mais do que só um disparador de conteúdo, tá? Se você usar ela dentro de uma estratégia aí de geração de negócio, de desenvolvimento de negócios, você consegue aproveitar bastante isso, tá? Bom, e aí como é que você faz para o seu boletim se destacar, né? A sua newsletter se destacar dentro do LinkedIn. Vamos lá. Olhar ponto a ponto aqui. Aqui, pessoal, são recomendações do próprio LinkedIn, tá? Como eu falei, esse já é um recurso que vem sendo usado por diversas pessoas, diversos mercados, e que vocês podem também se aproveitar, inclusive se aproveitar das boas práticas que já estão sendo estabelecidas aí, implementadas por quem já usa esse recurso. Então, a primeira coisa, na hora de você configurar a sua newsletter, você vai precisar escolher um nome para ela, tá? Tem um escritório famoso que já tem um blog aí de compartilhamento de conteúdo, né? Dentro do site,
esse escritório criou uma área de compartilhamento de conteúdo, eu vou falar o nome, Machado Meyer, tem o blog Inteligência Jurídica, tá? Que virou uma grande referência de produção de conteúdo no mercado, é ótimo, realmente, parabéns à equipe de marketing do Machado Meyer, já vi algumas apresentações deles de como essa estratégia foi desenvolvida e realmente é incrível, e agora eles criaram a newsletter do Inteligência Jurídica dentro do LinkedIn, ou seja, já tinha esse nome, essa marca como um lugar de entrega de quê? De liderança de pensamento, de conteúdo relevante que eles mantinham, né? Mantêm até hoje no site do escritório e trouxeram essa marca Inteligência Jurídica para esse formato da newsletter do LinkedIn. Tá? Então, esse é um exemplo, se você já tem algum espaço de produção de conteúdo, né? Se você já tem um informativo periódico e quiser transportar esse nome para o LinkedIn para reforçar a marca, é interessante. Agora, no exemplo que a gente viu ali do Ricardo Calcini, que é um profissional da área do direito do trabalho, ele criou o Trabalhista News, né? Então, assim, o mais interessante na hora de você escolher o nome para sua newsletter né, como foi o caso do Machado Meyer, reforçar uma marca que você já utiliza, né, no caso deles, o Inteligência Jurídica, que é o nome do blog de conteúdo deles, ou você, se você estiver começando nessa estratégia, que eu imagino que seja a maioria dos casos, você criar um nome que, de imediato, já dê uma dica, né, já dê uma pista para a pessoa do que tipo de conteúdo ela vai encontrar naquela newsletter, né? Então, se o meu caso, por exemplo, eu falo muito sobre LinkedIn para advocacia, talvez eu pudesse criar uma newsletter com, eu não sei se o LinkedIn ia deixar usar o próprio nome deles, mas a título de exemplo é um pouco isso, tá? O nome de uma potencial newsletter que eu criasse poderia ser LinkedIn para a advocacia. A pessoa já sabe de saída que o que ela vai encontrar de conteúdo, que ela vai receber de conteúdo no e-mail dela, são conteúdos, informações, dicas, artigos sobre LinkedIn para advocacia, como o caso do Ricardo Calcini, Trabalhista News, são artigos sobre direito do trabalho, a área trabalhista, né? Qual é o recorte de conteúdo que você vai fazer, que você quer fazer, né? Qual é o seu principal interesse, né? A sua principal área de interesse que vai direcionar a sua produção de conteúdo, né? Então, essa é uma pergunta importante de fazer na hora de você pensar em criar o nome aí da sua newsletter, tá? Desculpa, pessoal, hoje o dia está muito seco aqui no Rio de Janeiro, eu estou já falando há algum tempo, mas estamos no final, essa é a última tela. Aí você pode criar um logotipo, né? Criar uma marquinha, um selinho com o nome da newsletter, vocês viram ali no exemplo que a gente trouxe, o Trabalhista News, tem uma marquinha, você também pode subir isso. Além do logotipo, tem uma área para você subir uma foto de capa, né? Assim como tem a foto de capa do seu perfil, a foto de capa da página do escritório, você pode criar uma foto de capa para cada artigo da newsletter, né? E aí você vai pensando nesse encadeamento do tema. Então, se você está criando uma newsletter, por exemplo, sobre direito, planejamento sucessório, vamos dizer, vamos falar sobre isso, né? Então, a minha newsletter, o nome da minha newsletter vai ser planejamento sucessório online, digamos assim, tá? Cada artigo que eu criar, eu já direcionei que aquele boletim vai falar sobre planejamento sucessório. Ok. O que eu vou falar dentro de planejamento sucessório? Vários tópicos, né? Então, para cada tópico, eu vou escrever um artigo. Sempre que eu escrever um artigo, eu posso criar uma imagem de capa específica para cada artigo. E é interessante, aí agora dica minha adicionando aqui, que vocês, nessa imagem de capa do artigo, já destaquem ali qual é o tema daquele artigo, porque essa imagem de capa ela não é obrigatória, você consegue criar o artigo sem ela, mas é interessante que se faça, porque na hora que isso chega no e-mail das pessoas, você ganha um destaque visual para os assuntos que você está tratando naquela edição do boletim, certo? A mesma coisa em relação à manchete, né? A chamada de cada artigo vai nessa linha também. Então, esse
essa cabeça, que é o que a gente chama no jornalismo, né? Que é esse começo do artigo, que é composto no LinkedIn pela imagem de capa, pelo título, é ali que você ganha a atenção da pessoa para ela poder ter curiosidade e interesse de ler o restante do seu artigo, tá? Depois de feito isso, né, estabelecida a sua rotina aí de produção, como eu falei, quando você cria a newsletter, automaticamente as suas conexões são convidadas a seguir a sua newsletter, o seu boletim, mas periodicamente você pode ir convidando também novas pessoas, novas conexões para se inscreverem na sua newsletter por meio do próprio LinkedIn, ou você pode pegar o link da sua página de newsletter que é criado quando você cria a sua newsletter e espalhar por aí, né? Mandar para as pessoas por WhatsApp, mandar por e-mail, deixar na sua assinatura de e-mail, deixar no seu site, enfim, né? Trazer, ampliar a visibilidade desse canal também para fora do LinkedIn, que é o sexto ponto, né? Compartilhar em outras plataformas, em outras redes sociais. Então, se na sua estratégia você usa LinkedIn e Instagram, você pode ter lá na sua link da bio do Instagram ou dentro daqueles Linktree, enfim, o link da sua newsletter, na sua página do Facebook e tal. E, gente, o último e principal ponto é manter a cadência de publicação, né? Porque, como eu falei, um dos principais benefícios, principal vantagem desse recurso da newsletter é justamente você estar em contato direto e frequente com as suas conexões, as pessoas que assinam sua newsletter no LinkedIn. Então, só que para você estar em contato frequente com elas, você precisa ter frequência de produção de conteúdo. A newsletter só vai ser enviada, só vai ser disparada se você tiver conteúdo produzido, publicado ali dentro daquela periodicidade, tá? Então, para levar novidades, né? Levar a sua reflexão, a sua análise sobre os temas relevantes da sua área de interesse direto para as pessoas que são suas conexões no LinkedIn. Então, deixa eu ver como é que a gente está aqui de tempo. É isso, pessoal. E aí, por falar em frequência, cadência de conteúdo, eu quero relembrar, né? Semana passada eu falei sobre isso com vocês. Quero relembrar vocês que a gente está com esse curso LinkedIn para Advocacia, as inscrições abertas, com um preço especial até o dia 31 de agosto, tá? Um preço especial pelo Dia do Advogado. Esse conteúdo está atualizado. Lembram lá no começo da nossa conversa de hoje que eu falei que as lives que a gente fez agora, esta de hoje, a de semana passada e a da semana retrasada, só vão ficar abertas aqui no LinkedIn e no YouTube até o dia 31 de agosto, porque depois elas vão para dentro do curso, vão virar conteúdo do curso, tá, gente? Esse conteúdo está atualizado com tudo que eu já falei sobre o LinkedIn em 2022, né? Que, assim, de fato, a gente teve mudanças e transformações importantes nos 2 últimos anos aí no LinkedIn, do algoritmo, da forma de uso da plataforma, e eu esse ano compilei muitas dessas informações, muitos desses conhecimentos que eu fui buscando com outros especialistas, com informações do próprio LinkedIn, e desde março de 2022 eu estou fazendo palestras, workshops, cursos, mentorias, né, para espalhar esse conhecimento aí pela advocacia. Então, só esse ano foram mais de 300 pessoas que já assistiram a algum conteúdo meu sobre LinkedIn. E aí, agora, eu reuni tudo isso nesse curso de LinkedIn para advocacia. Então, tudo que eu já apresentei, é claro que, assim, nas diferentes situações, eu apresentei coisas diferentes, né? Então, no curso tem tudo junto e organizado, tá, gente? Porque aqui mesmo, na nossa série de conversa do LinkedIn Law, tanto nessa de agosto agora, quanto que a gente fez anteriormente, né? Vocês viram aqui, hoje já é o episódio 13. Foram 13 oportunidades para a gente falar sobre diversos aspectos do LinkedIn, mas a gente falou de coisas pontuais, né? Lá no curso isso está organizado de forma que você consiga implementar a sua estratégia e uma metodologia baseada em três pilares, né? Então, tem informações, aulas, enfim, vários vídeos para você organizar o seu perfil, que é o pilar número 1 dessa metodologia.
Tem muita coisa sobre produção de conteúdo, que é o pilar número 2, a parte de publicações, tá? A parte de o módulo de publicações é o módulo que mais tem aula. A gente fala bastante sobre o que publicar, como publicar o conteúdo que sai do lugar comum. Tem ferramenta para você organizar o seu conteúdo, tá? Que são os materiais de apoio. Tem um e-book com 31 ideias de conteúdo para você poder destravar aí a sua produção. E o módulo 3, que é o pilar de presença, né? Como é que você usa, pega tudo isso e aplica no dia a dia, gastando só 5 minutos por dia, porque a gente sabe que advogados e advogadas não têm tempo a perder, então a gente não vai perder, a gente vai investir 5 minutinhos por dia aqui no LinkedIn para aproveitar todas essas oportunidades que a gente vem falando, tá, gente? Então, reforçando aqui, preço especial pelo Dia do Advogado, o curso é veiculado pela Hotmart, tá? Que é uma plataforma segura, estável, então vou deixar de novo o link aqui na descrição, nos comentários. Quem tiver interesse também pode me procurar aqui pelo chat, tá bom? E agradecer mais uma vez a vocês que acompanharam essa série de lives, essa série especial aqui pelo Dia do Advogado, Dia da Advogada, parabenizá-los mais uma vez, porque não é porque já passou uma semana da data que a gente vai deixar de dar parabéns a vocês, né? Eu tenho a oportunidade, a honra de acompanhar o dia a dia de muitos advogados, muitas advogadas que trabalham nos escritórios que são clientes, né, que a gente atende aqui pela Tá Ligado, e eu vejo, assim, de fato, o quão desafiador aí falando pelo lado do marketing, né, o quão desafiador para vocês terem aí um mínimo de tempo e dedicação, né, a algum trabalho de marketing pessoal, enfim, o marketing institucional, o quanto vocês muitas vezes se organizam e colaboram entre si para poder construir esse trabalho de marketing institucional do escritório. Então, realmente, parabenizo muito a vocês por essa dedicação, né, de conseguir fazer tudo isso sem, naturalmente, abrir mão do que é mais importante, que é a prática da advocacia. Então, obrigada mais uma vez pela presença, pela companhia, reforçando que essa live de hoje e as duas das semanas anteriores vão estar disponíveis aqui até o dia 31 de agosto. A partir dali, elas viram conteúdo desse curso que já tem mais de 20 aulas disponíveis e gravadas lá para vocês poderem organizar o seu uso de LinkedIn, né? Usar o LinkedIn 5 minutos por dia e realmente conseguir ter resultados, né? Porque a gente às vezes fala 5 minutos, parece pouco tempo, mas 5 minutos que você investe numa coisa que não vai te trazer retorno, é como se você estivesse perdendo quase que um dia inteiro, né? Ao contrário, também 5 minutos que você investe numa coisa que te traz retorno, você acaba ganhando tempo para se dedicar à sua prática da advocacia, que é o que é importante e é o que eu sei que vocês gostam de fazer de verdade. Então, gente, muito obrigada aí pela companhia e até a próxima temporada aqui do nosso LinkedIn. Tchau, tchau, um abraço.